Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar dos desafios dos profissionais de saúde que estão na linha de frente aí no combate à pandemia do coronavírus. O meu convidado é o médico infectologista do Hospital das Clínicas, Dr. Igor Marinho. Seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, doutor. Tudo bem? Olá, Guga, tudo bem? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer poder estar aqui com vocês. Doutor Igor, nós completamos aqui no Brasil cerca de 6 meses aí do primeiro caso de coronavírus diagnosticado. Vamos aí para os 6 meses da primeira morte, quase 110, 117 mil mortes aí aproximadamente, números que vão subindo todo dia, né? Eu queria que o senhor começasse fazendo aí um apanhado do início, né, que vocês enfrentaram essa situação na linha de frente, e durante o programa nós vamos fazendo uma cronologia aí das evoluções até chegar no cenário atual, tá? Então eu gostaria de saber, primeiramente, como foi o início lá na linha de frente, doutor. Certo. Então, fazendo um apanhado aí, relembrando o início, né, até para quem assiste a gente, eu acho que acabou afetando todo mundo, né? É óbvio que a comunidade médica se alertou um pouco antes sobre a possibilidade mesmo de uma pandemia, mas no início, ali quando a gente estava em fevereiro, março, a coisa toda foi para todo mundo. O que que a gente tem? A gente tem, em dezembro de 2019, uma situação em que algumas dezenas de pessoas com um vínculo epidemiológico comum, que era o fato de terem todas frequentado aí o centro, né, o mercado, na verdade, de peixes e frutos do mar de Wuhan, né, que é um lugar onde, além de frutos do mar e peixes, às vezes com a vigilância sanitária um pouco mais frouxa, também havia aí a comercialização de pequenos mamíferos. Essas pessoas que frequentaram esse lugar deram entrada no Hospital Central de Wuhan com um quadro de pneumonia de origem desconhecida. Algumas dessas pessoas, inclusive, desenvolveram um quadro respiratório mais grave, precisaram ser entubadas e evoluíram para óbito. Então, isso gerou aí um alerta na comunidade chinesa, ali naquele primeiro momento, que percebe, opa, a gente tem uma pneumonia de indivíduos que frequentaram o mesmo lugar, mas de um agente que a gente não consegue isolar. Então, pesquisaram algumas bactérias, o padrão tanto radiológico quanto microbiológico não correspondia à pneumonia de origem bacteriana. Eles começaram a pensar em pneumonia de origem viral, e aí, já no dia 31, eles fazem esse primeiro reporte à vigilância sanitária chinesa, 31 de dezembro de 2019. No dia 11 de janeiro de 2020, a gente já tinha isolado o agente. Então, os chineses, aí num período muito rápido, né, de cerca de 11 dias, conseguiram isolar pela primeira vez o genoma, né, sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, né, que nessa época ainda era chamado de novo coronavírus, porque eles perceberam que era um coronavírus, né, e aí divulgam para o mundo e falam assim, olha, é um coronavírus como outros que a gente sabe que existe, mas com uma apresentação talvez um pouco mais grave. Então, no início, a gente começa a ouvir falar esses rumores, de falar, opa, parece que uma nova epidemia, um novo surto de uma síndrome gripal, de uma síndrome viral respiratória, surge agora na China. Né? Será que isso realmente é grave? Será que não? Logo no início havia ainda muita dúvida. Interessante. Aí nós fomos progredindo, né? Os primeiros casos chegaram ao Brasil, né? Foi dito muito a importância do isolamento social, e aí eu lhe pergunto, tá? Numa visão bem jornalística mesmo. O que era mais importante do isolamento? Era para protelar, né, a infecção, que as pessoas infectassem no menor número possível, para o sistema de saúde se preparar para poder atender as pessoas, doutor? Pois é, perfeito, Guga. Progredindo então na nossa linha do tempo, como eu falei, 11 de janeiro isolam o novo coronavírus. No dia 13 a gente tem já o primeiro caso fora da China. Né? E com isso desperta a comunidade científica internacional, as autoridades de saúde, e fala assim, opa, a coisa saiu da fronteira chinesa, pode ser que isso se torne um problema mundial. Aí, nesse período, e no dia 13 de janeiro, a China já tinha 835 casos confirmados, né, de indivíduos que a maioria deles estavam hospitalizados e sintomáticos graves. Então, provavelmente já havia muito mais do que 835.
Então, nesse primeiro momento, a Organização Mundial de Saúde, a Autoridade de Saúde de diversos países se mobilizam para falar assim, olha, em primeiro lugar, China, tente controlar um pouco melhor essa epidemia dentro do seu território, e a China tomou medidas realmente efetivas e rigorosas nesse sentido, né, no sentido de deixar as pessoas em casa, afastar do trabalho, distanciamento social, inclusive o uso de máscara, o diagnóstico precoce, a ampliação de testes diagnósticos, mas o resto do mundo começa a ser alertado sobre a possibilidade da pandemia. No dia 26 de fevereiro de 2020, todos devem lembrar, a gente tem o primeiro diagnóstico de Covid no Brasil, né? Então, um cidadão brasileiro que estava na Itália, e a Itália já tinha uma quantidade aí nessa época de fevereiro de grandes casos de Covid, ele retorna para o Brasil, encontra familiares, e no dia seguinte ao retorno no Brasil ele percebe sintomas gripais e procura um hospital grande privado aqui de São Paulo, né? Então ele faz o diagnóstico do primeiro caso, depois dele a gente já teve uma sequência de diversos casos já no final de fevereiro, início de março, e isso desperta uma necessidade das nossas autoridades em saúde, principalmente em São Paulo, né, onde começa a pandemia no Brasil, de tomarem algumas medidas. E aí começa a se discutir a necessidade de, bom, será que ainda é necessário, ou na verdade, será que ainda é válido as crianças continuarem indo para a escola? Então, a primeira medida mais efetiva, na verdade, foi um pouco nesse sentido. Vamos suspender as aulas, né, por um período ainda indeterminado, vamos orientar as pessoas. Nesse momento, a gente ainda não tem a certeza ou não sobre o uso da máscara ser realmente um benefício, mas havia orientação de distanciamento social, de procurar serviços de saúde, se necessário, né, de higiene de mãos. Isso havia. Né? E a preocupação nesse primeiro momento, depois, com o avançar e o aumento muito acelerado do número de casos no nosso país foi, será que o nosso sistema de saúde é capaz de suportar uma situação de um aumento muito grande de casos? Então começou a haver mobilização não só no sentido de orientar a população, mas também uma mobilização no sentido de preparar os serviços hospitalares, tanto do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista técnico e humano, né, para que a gente tivesse pessoas bem treinadas, que soubessem realmente o que era a Covid-19 e qual que seria a melhor forma de atender, de diagnosticar e de tratar essas pessoas. Legal, doutor. Aí a gente chega num ponto, por exemplo, que no início as pessoas iam para a UTI, aí o índice de óbito chegava a 50% das pessoas que chegavam numa UTI. Hoje esse número diminuiu. E eu gostaria de saber as suas considerações. Por que esse número começou a diminuir, doutor? Ótimo. Então, justamente o que você falou. No início, caos, todo mundo espantado, né? Para profissionais de saúde particularmente, a gente tentava se atualizar, a carga de trabalho aumentou muito e a carga de estresse também. Você imagina um profissional de saúde que é pai, tem 2, 3 filhos em casa, que tem uma doença totalmente desconhecida e ele se vê jogado nessa linha de frente, né? Porque esse era o compromisso dele realmente profissional, então tendo que atender esses pacientes, mas sempre com medo e se perguntando, será que eu estou infectado? Será que eu não estou? Né? Nesse início também, é óbvio, até a gente ter uma organização efetiva, né, do sistema de saúde, conseguir fazer de forma clara o atendimento desses pacientes, entender quem poderia ser aí uma síndrome respiratória relacionada ao Covid ou não, né, e ter uma equipe multiprofissional bem treinada, que seja enfermagem, fisioterapia, os próprios médicos, todo mundo envolvido no cuidado do bem treinado, levou algum tempo. Tá? E esse tempo, sem dúvidas, acabou acarretando aí provavelmente uma dificuldade que a gente pode ter tido no início do atendimento e que hoje, como você pontuou de uma forma muito qualificada, as UTIs, né, e os serviços de saúde de um modo geral, não só do Brasil, mas aí eu vou falar do mundo, elas hoje são capazes de fazer uma mortalidade do Covid muito mais baixa. Por que muito mais baixa? A gente até hoje não tem um tratamento farmacológico comprovado. Né? Mas o que melhorou? O que melhorou foi, em primeiro lugar, a organização, em segundo lugar, o treinamento do pessoal envolvido com o atendimento dos casos de Covid, né? E em terceiro lugar, a compreensão exata de quem realmente é Covid, quem não é, qual será a melhor estratégia de ventilação mecânica, qual será a melhor estratégia de cuidado desse paciente, e sem dúvida nenhuma, houve sim um avanço muito grande para a ciência e para a medicina particularmente nesse período. Olha, doutor, um negócio que me chama a atenção dentro disso, né? Hoje, os médicos, e não que não fizessem antes, mas eles fazem de tudo para evitar uma ventilação mecânica que ela pode, né, levar a uma piora no quadro. Por que isso acontece? Na verdade, se eu distorci tecnicamente a pergunta, qual que é o fator que é preponderante nesse caso?
É, na verdade, eu acho que assim, falar que os médicos evitam a todo custo a ventilação não é verdade, né? Mas a gente sabe que existem casos em que a ventilação é muito bem indicada e que pode ser benéfica. Por outro lado, existem outras situações que a ventilação mecânica pode trazer mais um dano ao paciente do que realmente um benefício. Então, imagina, Guga, você tem um tubo, né, um tubo plástico, né, aí com cuff, que é uma bombinha que acaba ajudando esse tubo a se acoplar melhor aí à garganta, e esse tubo vai jogar oxigênio ou ar com alguma fração de oxigênio em uma grande quantidade nos pulmões a uma determinada pressão, tá? Esse é um tratamento que é muito invasivo. Né? Então, esse tratamento precisa estar bem indicado. Quer dizer, entubar precocemente alguém, manter essa pessoa sedada, né, desacordada e respirando por aparelhos, só deve ser indicado quando realmente há necessidade. Né? Manter uma pessoa entubada sem que haja necessidade é algo que é totalmente contra os preceitos éticos, né, e os preceitos técnicos também da medicina. Então, o que hoje a gente conseguiu ter, e mais uma vez a gente teve ganhos, e a gente consegue hoje ter uma noção e fazer de uma forma melhor essa triagem, é identificar, poxa, qual que é o paciente que realmente vai se beneficiar de uma ventilação mecânica, né? Inclusive num contexto de que ventiladores mecânicos podem faltar, né? De um modo geral não aconteceu isso de forma comum no Brasil, mas qual é o paciente que realmente tem indicação de receber a ventilação mecânica e que eu vou causar um benefício, tá? Porque não é toda a falta de ar que eu preciso entubar. Às vezes eu tenho outras estratégias de oferecer suporte de oxigênio por máscara, por catéter de oxigênio, né, por ventilação não invasiva. São outras estratégias que eu posso usar e que podem ser muito benéficas sem causar danos que a ventilação pode trazer aí a um paciente. Agora, doutor, é importante eu fazer uma pergunta também. Nesses 6 meses aí, que eu digo 6 meses em questão do Brasil, né, que vocês enfrentam na linha de frente essa doença, vocês já chegaram a uma conclusão se o tratamento precoce ele faz diferença ou não? Na verdade, ainda é necessário esperar que os sintomas se agravem? O que vocês têm visto hoje em dia? Perfeito. Guga, esse é um debate que a gente, infelizmente, também acabou virando uma coisa um pouco política nos últimos meses, não só no Brasil, em diversos outros países do planeta, É tá? mundial, né? É mundial essa discussão, porque é, muita gente pensa a medicina como algo binário, né? Então, o termo binário quer dizer eu tenho uma doença e eu tenho uma cura. Né? Mas não vamos esquecer, a medicina é uma ciência muito diferente de outras ciências, porque o organismo humano é altamente complexo. Então, para uma situação A, não necessariamente eu vou ter uma resposta B. Tá? Do A até o B, eu posso ter diversas respostas diferentes, e além disso, esse B não necessariamente vai ser a melhor resposta para um determinado paciente. Então, o que é bom para um paciente pode não ser bom para outro, porque nós somos todos muito diferentes do ponto de vista genético e do ponto de vista estrutural. Pois bem, dito isso, fala-se muito em tratamento precoce, mas a gente precisa definir muito bem o que é tratamento precoce. Doutor Igor, tratamento precoce eu entendo como identificar precocemente os sintomas, oferecer um suporte médico adequado para esse paciente, oferecer o suporte de exame se for necessário, suporte de atendimento no ambiente hospitalar se for necessário. Isso é válido? Sem dúvidas, tá? Isso é uma excelente estratégia. Doutor Igor, eu entendo o tratamento precoce como oferecer medicações para o paciente e somente isso. Aí eu fico um pouco receoso. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o tratamento de doenças, em primeiro lugar, não se compõe somente de medicações. Tá? Então, achar que só tomar um comprimido em casa mesmo, sem precisar ir no médico e vai dar tudo certo, não é bem assim. Né? E eu não estou falando só de Covid, eu estou falando de doenças em geral. Né? A necessidade de um acompanhamento de um profissional que entende qual a indicação desse remédio, entende por quanto tempo você vai tomar e quando você deve parar de tomar, é essencial. Mais do que isso, né, eu costumo brincar que o Covid-19, a gente está trocando a roda com o carro andando. Então a gente tem um pouco de dificuldade mesmo de ter clareza hoje e poder afirmar com certeza. Tal remédio funciona e o outro lado também. Tal remédio não funciona. Né? Para isso a gente tem que confiar principalmente na ciência. Né? Então até aqui a medicina evoluiu muito e se baseia nesses estudos científicos, que são alguns estudos mais claros e bem feitos, para poder oferecer ou não algum tipo de tratamento farmacológico.
tá? Até aqui, e eu falo da minha experiência mesmo, do que eu tenho estudado, do que a gente tem de mais recente, a gente ainda não tem um tratamento farmacológico que realmente faça a diferença no tratamento do Covid, exceto o corticoide talvez, tá? A dexametasona. Mas é importante referir, a dexametasona, para a ciência, ela faz diferença no quadro de Covid do paciente que precisa de suporte de oxigênio. Né? Então eu cansei de ver paciente meu, colegas até, falando assim, não, estou tomando corticoide em casa. Corticoide tem um grande problema fazer uso em casa, são efeitos colaterais relacionados ao remédio, sendo que não há benefício para quem não precisa de oxigênio suplementar, que é a situação do indivíduo que está internado. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? É óbvio que existem diversas substâncias, essas substâncias estão sendo estudadas, mas em algumas situações, principalmente para uma doença que a maioria dos casos realmente vão ser leves e autorresolutivos, ou seja, você deve melhorar sem que não precise tomar nenhuma medicação, oferecer um remédio que pode causar um dano é algo perigoso e que precisa ser sempre muito acompanhado por um médico que esteja aí atualizado e que tenha algum tipo de excelência no manejo desse tipo de situação. Agora, doutor, nós vivemos no Brasil, né, um abismo aí entre os sistemas de saúde das grandes capitais, dos lugares mais longe, de repente o sistema particular para o sistema público, enfim, temos os mais variados patamares de atendimento. Eu gostaria de saber, assim, o básico da história, como você controla um caso de Covid, como você disse, né? A maioria dos casos ele vai para um final leve, porém, aqueles que agravam. Como vocês conseguem ver que aquele caso específico ele pode agravar? É viável? É possível isso no começo ou não? Sim, perfeito. Muito boa sua pergunta, Guga. Eu acho que aproveitando o gancho do que você começa falando, o Brasil apresenta para o mundo uma dinâmica social diferente do que a gente conhecia até o ponto em que a gente tem a pandemia no Brasil. Tá? Ou a epidemia, ou o aumento dos casos no nosso país. Então vamos lembrar, fazendo mais uma vez o nosso cronograma, né, que foi a nossa proposta inicial, que eu acho que é bem bacana para quem está ouvindo se tentar entender o que aconteceu, mas a gente teve uma pandemia que começa na China, ela vai ter ali alguns casos no Irã, e o Irã sofre bastante também nessa época, no início da pandemia, e aí ela caminha para a Europa. Quando ela chega para a Europa, todos também se lembram, o norte da Itália, devastado, uma quantidade enorme de casos, uma quantidade enorme de óbitos dia, pacientes saindo em caminhões militares dentro de caixões, né, devido a uma grande quantidade de óbitos e a necessidade de escoar esses corpos o quanto antes dos serviços hospitalares. Pois bem, aí a gente vai ter uma pandemia que se desenvolve bastante no Reino Unido, né, a gente vai ter uma pandemia que se desenvolve bastante na França, na Espanha, e aí vem para os Estados Unidos e Brasil, atravessa o Atlântico. Pois bem, percebam que a maioria desses países que eu falei até aqui, incluindo a China, são países que têm uma condição talvez muito melhor do que a nossa, né? Então a gente tem, como você falou, uma discrepância muito grande entre a população e às vezes você vai ter numa mesma cidade um indivíduo que, vai de helicóptero para o trabalho e um outro indivíduo que precisa pegar 4 conduções. Então o Brasil apresenta para o mundo, quando começa a epidemia aqui, uma dinâmica social que o mundo ainda não estava acostumado a perceber. E aí a gente tem uma explosão de casos entre indivíduos que não têm condição social boa e indivíduos que têm condição social boa também. Perfeito. E aí você me faz uma pergunta assim, bom, dentro desse contexto, o SUS, né, acaba sendo a joia da princesa, né, do Brasil, por ser uma estratégia de saúde, né, pública, gratuita, universal e disponível para pessoas de todas as classes e rendas. Então, o SUS vai atender desde o indivíduo que mora na favela, numa casa com outras 10 pessoas, até o indivíduo que mora numa mansão no Morumbi. Né? Então o SUS é capaz de atender todos esses indivíduos. E como que o SUS consegue, então, tendo que ter um aporte para poder atender toda a população brasileira, ou do estado de São Paulo, no caso, quando a gente se aprofunda mais para a nossa realidade aqui, como que o SUS consegue atender todo mundo de uma forma eficaz e perceber quem é mais grave e quem é menos grave? Né? Sim, estratégias de triagem existem para percepção de gravidade. Isso é feito diretamente pela avaliação médica, pelo exame físico, levantamento dos sinais vitais, se for necessário, exames complementares, exames de sangue, exames radiológicos, né, a confirmação diagnóstica do Covid. E é importante lembrar, muita gente sempre me pergunta, fala assim, doutor Igor, eu estava bem ontem, e aí hoje eu acordei com muita falta de ar. Né? Mas ontem eu não tinha nenhum sintoma, mas hoje eu estou com muita falta de ar. Isso é comum? Não é a regra.
Tá? A doença tem uma história natural. Geralmente começa com sintomas realmente leves, gripais, nos primeiros 5, 7 dias. Isso pode evoluir para uma pneumonia logo depois, desconforto respiratório, um pouco de dificuldade para respirar, né? E depois partir para a parte mais grave aí da COVID, que é o choque séptico, por exemplo, o acometimento de outros órgãos, o rebaixamento do nível de consciência, a insuficiência renal e principalmente uma insuficiência respiratória. E é esse paciente que a gente provavelmente precisa ou submeter à ventilação mecânica ou submeter a alguma outra estratégia de oxigênio suplementar. Então, sim, existem táticas de triagem para perceber, esse paciente é mais grave e o leito do SUS que eu tenho, ou de um hospital privado no caso, eu preciso reservar para esse tipo de paciente, ou não, esse paciente aqui dá para ir para casa, voltar no hospital em 48 horas para ser reavaliado, né? Ou a gente faz uma telemedicina, liga para ele, vê como ele ficou. Então, isso é feito sim dentro do ambiente médico. Interessante, doutor. Um outro ponto, né, que é bastante discutido desde que a doença surgiu na China, é a questão da testagem, né? Eu acho que nenhum país no mundo conseguiu avançar a uma perfeição em relação à testagem, porém, quanto mais se testa, obviamente, você tem um cenário melhor da doença para analisar. E eu não lhe pergunto nem em termos científicos, que talvez o senhor tenha que consultar estudos e tudo mais. Mas hoje já se tem uma certeza que a mortalidade da doença é bem menor do que os índices que nós temos hoje, exatamente pelos países não testarem? Guga, a sua pergunta é muito qualificada, é uma boa pergunta, porque isso é uma confusão que muita gente faz. Então, quando a gente lembra do início da epidemia lá no Brasil, a gente percebe que só quem era testado eram pacientes que entravam, eram admitidos em hospitais, né? Justamente por isso, faltava teste, havia dificuldade diagnóstica, então a gente preferia testar somente aquele quadro que era altamente suspeito, né? E esse quadro que era altamente suspeito, se estava internado, era mais grave. Então a letalidade da doença parece maior nessa situação. Perceba, se eu faço 100 testes e nesses 100 testes eu tenho 50 pacientes que estão na UTI e eu tenho outros 50 pacientes que estão em enfermaria, a quantidade desses pacientes que vão evoluir para óbito e que a gente pode falar, por exemplo, que desses 100 eu tive 20 que evoluíram para óbito, ou seja, 20% de letalidade a doença tem, na verdade não. Né? Então, nesse início, esses índices de mortalidade eram maiores, justamente porque os testes eram mais restritos aos casos mais graves. A partir do momento que a gente direciona os testes para um leque populacional maior, ou seja, eu tenho 100 testes, mas desses 100 testes, 20 são indivíduos que estão na UTI, né? 60 são indivíduos que estão na enfermaria e outros 20 são indivíduos que estão na população em geral, perceba que vão morrer 5 pessoas que estão na UTI, mas a quantidade de óbitos vai ser muito menor. Tá? A gravidade é menor. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente percebeu com a possibilidade de ampliação dos testes. Logo, a gente tem uma redução do índice de mortalidade por Covid-19, porque a gente testa os muito graves, que tendem mais a evoluir a óbito, mas testa também os menos graves, que tendem a não evoluir a óbito e fazem cair aí essa taxa de mortalidade. Agora, doutor, outro fator que as pessoas perguntam muito, né, e diante dessa evolução aí desses 6 meses de doença, o senhor já deve ter algumas respostas. Por que algumas pessoas, por exemplo, ficam um pouco mais do tempo lá apresentando o vírus, por exemplo, no teste de PCR? Essas pessoas, na verdade, apesar de aparecer lá no PCR, elas ainda estão doentes, elas ainda transmitem, ou é uma tendência aí que elas fiquem um pouco mais? Como estão os estudos em relação a essas pessoas? Excelente pergunta, Guga. Isso é uma pergunta que eu acho que eu respondo todos os dias, assim, no meu WhatsApp, nas redes sociais, ou com amigos que me ligam, qualquer coisa nesse sentido. O que é importante a população saber? A técnica de PCR é uma técnica laboratorial, né, de biologia molecular que é usada para identificar a carga genética do vírus. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele não fala se o vírus está vivo ou se o vírus está morto. Ele fala, opa, tem DNA do vírus aqui. Pode ser de um vírus que está ativo causando doença, mas também pode ser de uma carcaça viral, de um resto viral, de um vírus que já foi destruído pelo nosso sistema imunológico, mas o DNA dele ainda está ali em cima, nas vias aéreas superiores, e aí esse teste pode vir positivo. Então a gente tem muita gente que fala assim, poxa, hoje mesmo um colega me procurou, já tem 30 dias, não é o mais comum, tá? Mas ele falou assim, olha, já tem 30 dias que eu iniciei sintomas de Covid, fiquei ótimo, tive um pouco de sintoma nos primeiros 5 dias, mas melhorei, e hoje, 30 dias depois,
depois eu decidi, por conta própria, fazer um teste de PCR e esse teste veio positivo. Isso significa que eu ainda estou contaminando pessoas, porque eu me isolei, saí do isolamento depois de 14 dias e estou convivendo com pessoas e ninguém ficou doente. O que isso significa? Isso significa, eu expliquei para ele, que existe ainda material genético de um vírus que está morto ali. Tá? Então, eu ainda contamino alguém? Não, você não contamina mais ninguém. Por quê? Porque você se curou da doença. Você teve sintomas, você teve registro de um PCR positivo durante os sintomas, mas depois do período aí dos sintomas, você já melhorou, voltou às atividades e tudo mais. Quer dizer, eu tô doente, estou transmitindo? É muito provável que não. Tá? Então as pessoas têm que ter consciência disso. O PCR, depois, durante o período de convalescença, depois que já passou a doença, né? Depois de 14 dias do início dos sintomas, ou PCR, para quem nunca teve sintomas, é difícil a gente falar se essa pessoa está contaminando alguém ou não. Tá? É inválido usar o teste para esse tipo de uso. Tá? O PCR fala que você já teve ali o vírus em algum momento na via aérea superior. Falar que está contaminando, o vírus está ativo, que você não se curou, aí é outro papo, é muito mais complexo falar sobre isso. Agora, doutor, uma pergunta também que todo dia se faz, a mídia comenta toda hora, e eu sei que o Hospital das Clínicas recentemente criou um ambulatório para estudo exatamente dessa questão que é muito nova, que seria a reinfecção. O que a gente já pode falar sobre isso, doutor? O que eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar sobre isso é que passados 8 meses do início da pandemia, a gente está caminhando para 9 meses, né, dos primeiros casos relatados em Wuhan, a gente tem hoje somente 3 casos, né, que parecem realmente uma confirmação de reinfecção. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente pode ocorrer reinfecção? Talvez possa ocorrer mesmo. É como um fenômeno comum? Não, não é. Tá? Não está longe de ser um fenômeno comum, pelo menos nesse momento que a gente está agora. Tá? Pode ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, a imunidade das pessoas que já tiveram Covid caia e a quantidade de casos de reinfecção aumente. Mas, de novo, Hong Kong fica ali, coladinho na China. Né? Então, eles, pelo menos há 8 meses, estão sofrendo aí com a questão da pandemia e Hong Kong tem um caso confirmado de reinfecção. Não é por falta de estudo, como você mesmo falou, né? Serviços médicos e serviços científicos estão se organizando para tentar identificar possíveis casos de reinfecção, mas esses casos não têm ocorrido, eles são muito raros. Então a primeira coisa que eu acho que a população tem que ter ciência calma, não é preciso pânico. A reinfecção, por mais que talvez possa ocorrer mesmo, parece ser uma coisa muito incomum. Tá? Pelo menos nessa fase que a gente está agora. Esse eu acho que é o primeiro ponto que é importante saber. O segundo ponto que é importante saber é que o diagnóstico de reinfecção, essa conversa que a gente teve do PCR, não vai ser feito por um PCR positivo depois de 30 dias do início dos sintomas. Tá? Exatamente por isso que a gente conversou. Né? Um PCR positivo, depois de algum tempo dos sintomas, pode ser justamente aquele PCR daquele vírus que te infectou lá atrás e que você já melhorou. Nem tem os sintomas mais, como que eu estou reinfectado? Não está reinfectado, não tem doença nova. Tá? Então, o diagnóstico da reinfecção é muito complexo, mas a gente não tem observado como algo comum, não. Agora, doutor, a gente já está chegando nos momentos finais do nosso programa, passa rápido demais, é um assunto vasto e extenso, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí também no caráter epidemiológico, o caráter da ciência. Por que alguns países, por exemplo, como Itália, teve aquele pico, 2 meses, e a situação se controlou, outros países mais rápido ainda tiveram controle? Por que no Brasil demorou tanto, doutor? Pois é, eu voltaria, Guga, eu também tenho essa dúvida, essa pulga atrás da orelha, né? O Brasil viveu aí um período que parece estar entrando numa fase melhor de controle agora, mas um período aí de 6 a 8 semanas, com uma quantidade de óbitos que superava os 1.000 por dia e uma quantidade muito acelerada, né, que em alguns momentos foi maior do planeta, de casos novos registrados, sendo que, mais uma vez, o Brasil não é nenhuma sumidade em quantidade de diagnóstico, que o Brasil tem dificuldade para testar em algumas localizações. Pois bem, por que o Brasil se manteve com tantos casos por tanto tempo? Eu volto atrás e lembro de novo essa dinâmica social do nosso país. Tá? A capacidade de se organizar, de se isolar, de orientar a população, que talvez a Itália, países europeus de um modo geral, mesmo os Estados Unidos tenham, talvez seja um pouco diferente da capacidade que infelizmente nós temos. Tá? Então o Brasil tem uma dinâmica social de transporte público lotado, né, de pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, não existe a opção do home office, porque não existe nem a opção da internet às vezes em casa.
Tá? Então, essa população provavelmente acabou sendo muito afetada e acabou, essa dinâmica social do nosso país pode ter sido uma das responsáveis por esse fenômeno que a gente observou por aqui. Além disso, é sempre importante frisar, o Brasil é um país muito grande, né? Então, a pandemia que começa em São Paulo e se espalha para o resto do país, vai ter picos isolados em diferentes lugares, em diferentes épocas do tempo, que contribuem para o aumento dessa curva. Então, percebam que é um cobertor curto. Se eu descubro os pés, eu cubro aqui a parte de cima, mas aí se eu descubro a parte de cima, eu cubro os pés. Por quê? Porque, se melhora a coisa aqui em São Paulo, não necessariamente a coisa está melhorando em Manaus, entendeu? E se melhora em Manaus, pode ser que depois surja um surto no Ceará. E se no Ceará a coisa anda bem, pode ser que o Mato Grosso comece a sofrer. E tudo isso, para locais que são muito povoados, ajuda a desequilibrar aí essa curva, né, que a gente sempre quis, né, falava quando vai ser o pico, quando vai ser o pico. Na verdade, a gente teve um aumento e esse aumento se manteve estável por muito tempo e agora a gente começa a observar a queda, provavelmente pela extensão do nosso país, por essa dinâmica social que a gente tem, né, e pela dificuldade que a gente teve, algumas dificuldades em saúde, em fazer diagnóstico, identificar precocemente a doença e poder oferecer aí talvez um rastreio melhor do que estava ocorrendo no nosso país. Doutor Igor Marinho, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito esclarecedor e foi muito interessante a gente contar aí a história, né, dos profissionais que estão na linha de frente, sempre com novos avanços e novos, né, conhecimentos em relação a essa doença. Obrigado, doutor. Hugo, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer muito grande poder falar à população, né, a quem pode estar assistindo a gente, sobre a situação de saúde. Acho que esse é o papel do médico, né, não é só tratar os pacientes, mas também tentar orientar e informar a população com boas informações. Essa, inclusive, é uma estratégia também de prevenção e parabéns à Alesp aí pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Este foi mais um Alesp Conecta. Você pode ver este programa no nosso canal no YouTube. É só entrar lá, Rede Alesp, começa a seguir o nosso canal e pode acompanhar toda a programação da Rede Alesp, a Rede Legislativa Paulista. Até um próximo encontro. Tchau!